Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos aprender sinais do contexto religioso. São sinais muito importantes para você que está iniciando essa trajetória e tem o desejo de atuar como intérprete no contexto religioso, e para você também que já é intérprete, relembrar esses sinais e tentar memorizá-los da melhor forma possível. No decorrer do vídeo, eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias para poder memorizar esses sinais de uma maneira mais leve e também como usá-los em momentos oportunos. Nós vamos começar pelos sinais dos livros do Velho Testamento e também do Novo Testamento. Vamos lá. Olá, o tema de hoje é sobre os livros do Velho Testamento na Bíblia. Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, aos Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, Apocalipse. São muitos sinais, não é fácil decorá-los, mas tem uma estratégia muito legal que talvez você já conheça: usar musiquinhas infantis. Isso mesmo. Tem uma musiquinha infantil que, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que ela vai cantando Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e assim por diante. E você pode treinar. É claro que talvez inicialmente você não consiga fazer na velocidade original do vídeo, então você pode mexer ali na configuração do YouTube, colocar mais devagar, depois você vai acelerando com o tempo. Além de ser uma ótima maneira de memorizá-los, também é muito divertido. Nós temos alguns sinais que são primordiais para você que está aprendendo Libras com foco no cenário religioso, como o sinal de Deus é a letra D, aqui ao lado da sua cabeça, nessa posição. Deus. Jesus. Tem muitas variações. Tem gente que faz retinho, tem gente que faz esse movimento virando a mão. Jesus. Temos Jesus Cristo. Em C, Jesus Cristo. Messias. Em M, Messias. Também temos o sinal de mestre. Mestre. Esse sinal lembra um outro sinal também, só que muda a configuração de mão. Lembra? Professor. Mestre. É interessante também você sempre associar um sinal com o outro, e também tem alguns sinais que parecem muito com a história do personagem, então acaba ficando mais fácil. É interessante você fazer anotações, desenhos, mapas mentais, tudo que de alguma forma facilite a memorização desses sinais. Nós também vamos ter o sinal de discípulo, discípulo, letra D, discípulo, discípulo. Existem muitas variações. Discípulo, sinal de céu,
céu, céu. Sinal de salvação, salvação, salvação. Existe também um sinal de salvar, que é aqui no rosto, salvar, salvar. Esse sinal combina mais com situações que falam sobre livramentos, tá? O Senhor me livrou de algo, o Senhor me livrou de um acidente, o Senhor me ajudou, seria um bom sinônimo, tá? Nesse contexto de livramento. Agora, salvação mesmo é esse aqui que combina mais e é o sinal próprio. Salvação, salvação, salvar. Lili, mas como que eu falo Salvador? É o mesmo sinal? Nesse caso, eu preciso marcar um sujeito anteriormente. Então, Jesus Salvador. Um outro ponto muito importante é a questão da palavra de Deus. Em algumas igrejas, usa-se esse sinal para palavra, mas não no contexto de palavra Bíblia, mas no contexto do momento da leitura e exortação revelada pelo Espírito Santo. Então, nesse caso, combina-se mais esse sinal, parece um P. Esse sinal, também dependendo do lugar, é usado de formas diferentes, mas dentro do contexto religioso e principalmente dessas igrejas, essa palavra vai estar associada a este momento específico, a leitura e a exortação revelada pelo Espírito Santo. Agora, quando fala-se da palavra de Deus referenciando a Bíblia, aí nós vamos fazer o sinal de Bíblia normalmente. Bíblia. Sinais para culto, reunião familiar e reunião de evangelização. O sinal de culto usado em alguns locais é esse daqui, olha. Tem duas variações. Culto, tá? Culto ou culto. Culto. Esse sinal é específico para culto a Deus. Então, em pontos da palavra que fala sobre culto aos demônios, não combina que seja usado, ok? Então, é o sinal próprio de culto a Deus, ou esse daqui. Em casos de reunião familiar ou reunião de evangelização, você pode usar o sinal de reunião normal, familiar, ou reunião familiar, visitar. Fica bem legal também. Também o sinal de reunião de evangelização, reunião, evangelizar. Lembra que nós acabamos de aprender a diferença de evangelho e evangelizar? Então, são sinais bem usuais. Agora, se a sua intenção é evangelizar, é interessante você conhecer a diferença desses dois sinais. Evangelho de Jesus e evangelizar. Evangelho, Jesus, a história. Jesus, história. Evangelizar. Evangelizar é a ação de falar do evangelho, certo? Tanto que parece com o sinal de anunciar, só que com a configuração de mão e é. Então, nós temos essa variação. Um é sobre o evangelho de Jesus e a outra é a ação de falar sobre ele, de anunciar, de sinalizar, enfim, evangelizar. Temos vários sinais de fé. Temos o sinal de acreditar, que pode entrar no contexto de fé. Temos o sinal de fé, com a configuração de mão em F, fé. Temos o sinal de fé, como se você estivesse agarrando algo, fé. E temos esse sinal de fé, dedo indicador, dedão, fé, fé. Oração, oração. São variações. Então, ou oração ou oração. Nós precisamos lembrar também que o português e a Libras são totalmente diferentes. Então, às vezes, nós vamos ter vários sinônimos ou várias palavras para um mesmo significado. E na Libras, às vezes, é um mesmo sinal. Então, por exemplo, agradecer, gratidão, ser grato, ação de graças. É o mesmo sinal, agradecer. O que você pode trabalhar é que, dependendo do contexto e da informação que precisa ser passada, da intensidade, você pode trabalhar a sua expressão facial e corporal, passando a emoção e a comunhão do que precisa ser passado naquela frase ou discurso. Em cada comunidade religiosa, cada igreja, as pessoas que frequentam aquela igreja vão ter a maneira de se saudar, de conversar e até frases específicas que são
faladas ali, sinalizadas ali. Então é interessante que você procure conversar com os outros intérpretes, até sinalizar com os surdos e entender como que cada frase ali é feita, tá bom? Por exemplo, existem algumas igrejas que a saudação vai ser a paz de Deus, ou Deus paz, certo? Tem outras que pode ser a paz do Senhor, ou também tem a paz do Senhor em S, do Senhor. Tudo bem? Então é interessante você interagir e ir descobrindo quais sinais que são mais usuais dentro da sua comunidade religiosa. Uma outra dificuldade que nós encontramos como intérprete religioso é a quantidade de personagens bíblicos que nós precisamos conhecer e decorar também os sinais. Uma maneira legal de fazer isso é você sempre assimilar o personagem com a história e também lembrar que tem personagens que têm nomes parecidos, como Maria de Betânia, a irmã de Marta e Lázaro, e Maria, mãe de Jesus, a esposa de José. Então, não pode confundir os 2 sinais, senão muda totalmente ali o contexto da história. O que é interessante? Você tentar assimilar os 2 sinais com a história delas e caso no momento que você estiver sinalizando, você esquecer o sinal e ficar na dúvida se é um ou se é outro, use o recurso da datilologia. É mais seguro. E ali no momento o surdo pode até te ajudar e vai ficar tudo bem. Mas se você tem dúvida do sinal do personagem e está com medo de fazer o sinal errado e prejudicar ali o contexto da história, use o recurso da datilologia. É uma boa estratégia. Bom, gente, o que vocês acharam das dicas, dos sinais? Depois me contem aqui, deixem nos comentários uma experiência que vocês tiveram, quais são suas maiores dificuldades. Também, se vocês quiserem falar sobre temas de vídeo, nós vamos ficar muito felizes em montar um conteúdo voltado para algo que vocês deixaram aqui como dica. Lembrando que são sinais básicos, porém, com esses sinais básicos, você já consegue construir muitas frases, já consegue falar do evangelho para um surdo, e isso é muito legal. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!